Agora, vamos às nossas atividades na página 50. Número 1. Observe o mapa e responda. A. Quais são as linhas imaginárias, ou seja, os paralelos que interceptam o território brasileiro? Lembre-se, pessoal, as linhas imaginárias são aquelas linhas que podem ser tanto paralelas, ou seja, na horizontal, quanto verticais, tá? Correspondentes aos meridianos. No caso do Brasil, nesse mapa especificamente, mostram dois paralelos, né, que são essas linhas horizontais aqui, certo? Então vocês vão colocar o nome dessas duas linhas horizontais que cortam o território brasileiro. B. A maior parte do território brasileiro está localizado em qual hemisfério? Então, se nós formos observar o Brasil dentro de uma escala global, é justamente essa linha imaginária, que esse paralelo, a linha do Equador, é que define o hemisfério norte e hemisfério sul. Então, como a maior parte do Brasil está localizada abaixo da linha do Equador, ele se localiza no hemisfério sul. C. Qual a influência da localização geográfica nas paisagens brasileiras? Bom, pessoal, a gente tem que pensar que essa localização geográfica ela vai ter muita influência, principalmente na incidência de raio solar, ou seja, quanto mais próximo do Equador, a incidência de raios solares é ainda mais intensa, porque eles atingem de uma forma retilínea. Então, é mais quente, ou seja, as temperaturas são mais altas. Com relação aos trópicos, por exemplo, o Sol ele atinge de uma forma um pouco mais inclinada, então a temperatura chega a ser menor que nas localidades próximas ao Equador. Isso vai influenciar na pressão atmosférica, que vai determinar a dispersão das massas de ar, tem influência direta no clima, faz o clima ser quente e seco, ou quente e úmido, ou frio e seco, ou seco e úmido, enfim. Essas características elas são determinadas também pelo regime de massas de ar, que vão definir a quantidade de chuvas ali em determinada região. Consequentemente, a gente tem também a configuração do relevo. Em locais, por exemplo, onde se chove mais, a tendência é ter relevos cada vez mais planos, devido à ação das chuvas, que vão modificando, erodindo aí o relevo. E, por fim, a vegetação, que também tem influência do clima, do relevo, da própria incidência solar, do regime de chuvas. Então, as paisagens brasileiras elas são um conjunto desses fatores que possuem influência direta da latitude determinada pela localização geográfica. Número 2. Leia o texto. Povoar ou perder. Franceses e espanhóis enchiam suas embarcações de pau-brasil, jacarandá e outras madeiras de lei, além de pimentas de cheiro, animais de boa pele, papagaios, araras e até mesmo indígenas. Estava na hora do Reino de Portugal tomar uma atitude: povoar ou perder as terras do Brasil. Só havia uma maneira de garantir a fixação das pessoas à terra: plantar. A. Qual atividade econômica foi iniciada por Portugal? Em qual porção do território ela foi realizada? Então, a atividade econômica que Portugal realizou para conseguir essa ocupação do território foi o cultivo da cana-de-açúcar. Esse ciclo econômico açucareiro compreendeu aí a porção do território do litoral do Nordeste e ocorreu aí por volta de 1530, né, quando Portugal sentiu essa necessidade de reforçar a presença de habitantes portugueses na América. Qual a importância das práticas agrícolas para a ocupação do território brasileiro? Foi justamente através do desenvolvimento da agricultura e também da sua intensificação que possibilitou aí o surgimento das cidades e a construção de um espaço cada vez mais artificial, ou seja, dos núcleos urbanos. 3. Observe os mapas. Os mapas representam um processo de formação territorial do Brasil. Qual momento cada um deles representa? Justifique. Bom, no primeiro mapa, a gente tem a representação de um Brasil na época do período colonial, onde ele era dividido com base no Tratado de Tordesilhas. Então, a gente tinha uma porção para a Espanha e outra porção para Portugal. Essa porção, que compreende a parte de Portugal, era a colônia que pertencia à metrópole. Então, nessa época, a economia no Brasil ela era predominantemente agrícola, voltada para a exportação.
Se tinha aí a divisão em grandes propriedades, que se limitava aí à mão de poucos, e também o predomínio do trabalho escravo. Então essas três características configuram o período colonial, onde se tinha essa divisão aqui. Esse segundo mapa ele já representa o período republicano do Brasil, que é o período atual. O Brasil ele tem uma divisão administrativa do território em 26 estados, tá? E mais o Distrito Federal. A presença de uma Constituição Federal, de um regime presidencialista, instituído através do voto popular. Temos também um poder descentralizado, né, dividido entre executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, esse mapa aqui configura a divisão territorial atual do nosso território. 4. Lei afirmativa. A história do povoamento indígena no Brasil é, antes de tudo, uma história de despovoamento. Por que o autor faz essa afirmativa? Você concorda com essa afirmação? Realmente, porque ao longo de todos esses anos, a gente pode ver um decréscimo considerável da população indígena que habita o nosso território. Então, antes do processo de colonização, a gente tinha um número de habitantes indígenas na casa dos milhões. E com a chegada dos portugueses e o início do processo exploratório e colonial, devido aos conflitos armados, às inúmeras guerras, epidemias, ao próprio processo de escravização também, tudo isso favoreceu para que os nativos eles fossem cada vez mais dizimados. Então hoje a gente tem aí cerca de 850 mil aproximadamente indígenas, esse número podendo variar, é apenas uma estimativa, mas é para vocês conseguirem compreender a dimensão desse extermínio desses povos. Sim, concordamos com essa afirmação, porque a história, no que diz respeito à população indígena, é uma história de despovoamento. E devido aos conflitos de terra, as perseguições que nós observamos atualmente, a gente vê que esse número ainda tende a cair.